Estamos começando mais um Histórias que Inspiram com a Bruna Naves, influenciadora aqui em Castanhal. Bruna, fale pra gente um pouco quem é a Bruna Naves. Prazer, Gislane, te receber aqui em casa. Eu fico muito feliz de ter sido convidada para estar aqui. A Bruna Naves é uma digital influencer formada em jornalismo, publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing estratégico e morando aqui em Castanhal, né? Construí uma família aqui em Castanhal, sou casada e tenho 2 filhos, a Maitê e o Davi Luca. Bruna, fale pra gente como que você começou como influenciadora digital. Eu comecei como influenciadora em 2017. Na verdade, não foi comigo, foi com a minha cachorra. Eu tinha uma Yorkshire. O nome dela era Nina. E aí eu comecei fazendo isso, né? Gravando o diário da Nina. E aí depois logo eu engravidei. Aí eu falei, não, quer saber? Eu engravidei, eu vou começar a puxar o Instagram da Nina, que era só mesmo aparecendo a minha cachorrinha, falando que ela agora vai ter uma irmãzinha humana. E aí comecei a postar algumas coisas. E aí depois eu falei, por que não eu aparecer, né? E aí eu lembrei, aí eu fiz o Dicas da Gravidinha. E aí tudo começou com a Bruna Naves no Dicas da Gravidinha. E quando você começou a fechar as parcerias, como foi em questão de segmentos, assim? Porque você dava dicas de grávida. Aí a sua filha nasceu, depois eu vi que você faz, né, outros segmentos, né, que são decoração. E como foi para você começar a trabalhar com outros segmentos? Eu já mudei o Instagram, o nome algumas vezes, né? Eu comecei como Dicas da Gravidinha, eu fiquei com o nome Dicas da Gravidinha até o nascimento do Davi Luca, que foi quando eu percebi que eu tinha que mudar. E as parcerias começaram logo de início. Como eu entrei em 2017 no Instagram, era tudo muito novo. Então, naquela época, as parcerias, elas vinham mais fáceis, né? Então, eu comecei a fechar parceria de empresas que me notaram e queriam mandar presentes para Maitê. Então eu já comecei a fechar parceria daí. A minha primeira grande parceria com marca foi com a Fralda Bames, que a gente era embaixador da fralda, nós éramos embaixadores da Fralda Bames. Começou com a Maitê e finalizou com o Davi Luca, aqui em Castanhal, né, no Pará. E depois que o Davi Luca nasceu, passou um tempinho, eu falei, não, acho que já dá pra mudar, porque eu não quero mais ter filhos, então vamos mudar para Dicas da Mamãe Bruna, porque eu ainda quis e quero, né, ainda sou do ramo falo muito sobre maternidade no meu Instagram. Hoje mostro um pouquinho menos as crianças, porque eles já têm aquela toda independência, né, não é toda hora que eles querem aparecer ou não, então hoje eu falo mais da Bruna como mãe, e mostro também eles, porque eles ganham destaque, né? Eles gostam, as pessoas gostam de acompanhar como que eles estão, como que eles são, as travessuras do Davi Luca. E aí, depois que o Davi Luca nasceu, eu mudei para Dicas da Mamãe Bruna, fiquei por um tempo, e aí recentemente mudei de novo o nome do meu Instagram para brunanaves.oficial, que aí é a Bruna mais narrando essa parte da maternidade. Eu vejo que você gosta muito de decoração. Né, os arranjos de final de ano, toda decorada. A mesa posta, eu vejo que você gosta muito nisso. Você tem alguma inspiração? Você foi criada ou é algo da Bruna mesmo? É algo da Bruna mesmo. Eu sou apaixonada por mesa posta. Eu acredito que na mesa a gente se conecta, né? E na mesa a gente faz muitas trocas, principalmente nesse dia corrido, nessa correria que a gente vive. Então é ali na mesa que a gente tem aquela troca mais saudável com a família. E além disso, eu acho muito elegante, eu acho lindo. Então eu gosto de estar dentro de casa, eu sou muito caseira. Eu amo ficar dentro de casa, então a minha casa estando confortável, estando decorada, isso me acolhe ainda mais. Então eu gosto, eu capricho na minha casa internamente. Bruna, você é de Palmas, né? Palmas, Tocantins. Na verdade, eu nasci em Anápolis, Goiás,
Aí me mudei para Alvorada, Tocantins, onde meus pais tinham um mercado lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, sabia? Muito bem. Tua mãe tá bem ali, eu fui tá? emancipada, mas ela sabe, eu fui emancipada para trabalhar. Vou contar essa história. Então, desde muito nova, eu trabalhava já no mercado. Eu ficava no caixa, no mercado. Já fui caixa, já fui aquela criança que colocava os produtos na prateleira, colocava preço. Então, desde pequeno eu trabalho. E aí, a gente veio para Palmas. Veio não, né? A gente foi para Palmas. E aí, em Palmas, eu fui emancipada para trabalhar. Trabalhava na Caixa Econômica Federal. Então, ali eu fazia muitas coisas na Caixa Econômica. Foi um up muito, muito legal, assim, para mim. Iniciei, né, na carteira de trabalho lá. E gostei muito de trabalhar lá. Aí depois disso comecei a fazer faculdade, passei para jornalismo na Ubra e aí fui chamada para trabalhar dentro da assessoria de comunicação da Ubra, era meu sonho, assim, trabalhar dentro da assessoria de comunicação. E aí comecei a trabalhar, entrei como mestre de cerimônia, como cerimonial, trabalhando no cerimonial e eventos, assessora de cerimonial e eventos. E dentro da instituição, tudo que era evento eu cuidava, dentro da instituição. E eu amava essa parte. E então, os eventos, eu era mestre de cerimônias, aquela que ia lá no púlpito, na hora da formatura, e falava com toda a plateia. Eu amava também fazer isso, ensaiava toda a parte de formaturas. Era um momento muito bonito, então gostei muito. Lá na Ubra eu me formei em jornalismo e me formei em publicidade e propaganda. E ia fazer direito, só não fiz porque aí meu marido mudou pra cá. E aí a gente, não, vamos casar. Desde 2009 nós estávamos juntos, né? Quando ele mudou pra cá, ele falou, vamos casar. Eu falei, vamos. Então, aí eu vim pra cá e aí saí da Ubra, assim, repentinamente. Mas a minha grande paixão foi trabalhar na Ubra. E, Bruna, assim, você sente falta porque o Tocantins, apesar de ser um estado novo, né? O Denilson é tocantinense, nós casamos em Araguaína, no Tocantins, o Thalisson nasceu lá, então nós tivemos lá agora esse feriado de carnaval e toda vez que eu vou lá, assim, a gente volta mais apaixonado por Araguaína, né? Porque cresce, sabe? E você sentiu falta, foi difícil acostumar, como é que foi isso? Foi complicado porque em Palmas, eu trabalhava muito, né? Sempre trabalhei, então eu ia pra Ubra. Depois que eu me formei em jornalismo, que foi para publicidade, eu fiquei responsável pelo setor da assessoria de comunicação. Então eu já fui para assessora de comunicação, que era também o cargo que eu almejava muito. Então eu já estava muito bem estruturada em Palmas. Eu estava no emprego que eu queria, na universidade que eu queria, assim, fazendo os cursos que eu queria. E aí eu amava Palmas, morando com os meus pais. E aí quando a gente veio para cá, eu senti a diferença cultural. Que eu sou apaixonada por Palmas, mas eu comecei a amar. Hoje em dia, quando eu vou para Palmas, eu sinto falta de Castanhal, porque eu comecei a amar a cultura daqui. E eu fiquei muito feliz que eu vejo que o povo daqui é muito bairrista. E eles conseguiram me abraçar e eu fico muito feliz por conta disso. Hoje em dia, meus filhos são paraenses, né? O Nicolas, ele nasceu aqui, né, em Castanhal. E a nossa cultura, eu sou paraense, tem gente que pensa que eu sou pernambucana, né? Eu sou paraense. Você foi buscar o Denis lá no Tocantins? Fui buscar meu marido lá no Tocantins. Tem umas amigas minhas, 40 a mais aí, que estão solteiras. Eu falo assim, vamos no Tocantins buscar o marido. Foi, eu conheci ele lá. Eu morava lá, na verdade. Morava eu, minha mãe, minhas irmãs, inclusive a minha mãe e uma irmã minha com a família dela moram em Paraíso, no Tocantins. Moram lá. E aí, o Denilson, eu conheci ele lá, né? Eu morava sozinha e eu casei no Tocantins. O Thalisson nasceu no Tocantins. O Thalisson é tocantinense, mas ele veio pro Pará com 1 ano e 8 meses, 2 anos, uma coisa assim. E aí foi quando a gente decidiu vir embora. Moramos em Paragominas, 3 anos.
Aí viemos para Castanhal e aqui a gente construiu a nossa vida. Aqui hoje a gente toda a nossa conquista foi aqui em Castanhal. Então eu gosto muito daqui, né? Assim, aqui a gente tem crescido. É igual você fala, as pessoas são acolhedoras, nos abraçam. Então tem muito isso. E aí o Nicolas nasceu aqui, mas eu fui no Tocantins. Hoje ele é paraense, comedor de açaí, com peixe frito, então já é paraense. Já é paraense. Eu sou paraense Nutella, então, porque eu gosto de açaí com aquele açúcarzinho. Eu gostava, mas eu não posso comer mais açúcar, então eu como açaí sem açúcar. Até aprendi a comer açaí sem açúcar, né? E quando a gente casou, que nós viemos embora, eu lembro que eu falei pra minha sogra, ela disse, eu sabia que você ia levar meu filho pra longe de mim. Oh, meu Deus. Eu ouvi isso dela. E a gente veio, hoje a gente mora aqui, é só nós 4. Não temos parentes aqui, temos amigos que Deus colocou na nossa vida. Hoje ela agradece, né? Obrigada por ter tirado o Denis de perto de mim. Mais assim, pra longe. Que agradece. A gente tem crescido muito como pessoa, como profissional aqui em Castanhal. E assim, hoje, quando as pessoas falam assim, tu é pernambucana, a minha família toda é baiana. Toda, tanto parte de mãe, minhas 2 irmãs mais velhas são baiana, parte de pai, são tudo. Então diz que gato por nascer em forno não é biscoito, né? A minha mãe diz que eu sou baiana, mas eu ainda trago muita cultura, apesar de não ter sido criado na Bahia, mas eu fui criado nesse meio. Então eu tive muita dificuldade ainda para comer algumas coisas, né? Apesar que eu gosto muito da culinária paraense, mas tem muita coisa que eu fui me adaptando, para ser sincera, eu já vim comer agora, né? Depois já de estar morando aqui em Castanhal, então eu já como assim, e eu fui criada comendo de tudo. Então, assim, pra mim, o paraense, ele come muito, ele gosta de muita fartura, né? E quando eu chego na feira, que eu vejo aquele monte de verdura, de fruta, muito colorido, então eu gosto muito, justamente. Então, pra mim, não foi difícil me adaptar, né? O Denison ficou um tempo longe da família, mas ele se adaptou com isso. Hoje, quando a gente chega em Araguaína, eu falo assim, tu quer vir embora pra cá? O Nicolas quer, né? O Nicolas é apaixonado por Araguaína. Aí eu digo, tu quer, amor, vir embora pra cá? Ele disse, eu acho que não, porque a gente construiu toda uma história em Castanhal, né? Pra parar tudo e voltar. Mas assim, eu gosto muito disso aqui, da cidade, gosto desses tocantinenses que vêm pra cá e se adaptam no nosso estado. É muito gostoso estar aqui. Bruna, eu vejo que você tem muito, assim, muito alegre, né? Assim, a Bruna é muito espontânea, muito solta, né? E a Bruna herdou isso de quem? Da Madalena? Eu herdei mais do meu pai. Foi? Meu pai era uma alegria que só. Ele sempre foi muito alegre. E os seus filhos? A Maitê já puxou mais o pai, que é mais fechada, mais na dela, mais arisca, assim, um pouquinho. A gente tem que saber como é que mexe com ela. Agora o Davi Luca, nossa senhora, o Davi Luca sou eu inteiro. Ele é muito pra frente. E ele gosta de fazer bagunça, ele gosta de sorrir, ele é bem engraçado. É interessante os filhos, né? O Thaleson mais o Nicolas tem diferença de... Eu falo 7 anos, porque 6 anos e 11 meses eu digo que é 7 anos. E esses dias eu ouvi uma pessoa disse assim, eu acho teus filhos tão parecidos, eles são idênticos. Aí eu falei assim, os meus filhos, né? Porque eles são muito diferentes, físico e personalidade. Então, eles têm muito essa mistura, assim, o Nicolas, ele tem o cabelo, a cor, a sobrancelha e a beleza da mãe. Eu digo que a única coisa que meus filhos têm em comum é a beleza da mãe. E já a altura, personalidade, nariz, orelha e a chatice ele herdou do pai. O que é de ruim, ele é do pai. O Thaleson, a minha mãe diz que ele parece comigo em tudo, as doenças e até os defeitos. Aí quando ela fala assim, eu pergunto se ele tem outra mãe, né? Porque eu não tenho defeito. Isso, e às vezes eu fico assim, né? Porque a gente fala assim, eu crio os meus filhos tudo igual, mas eles não são iguais. As personalidades são diferentes, né? E são fases e fases.
E agora a gente vê que a Maitê já tá um pouquinho maior, né, do que o Davi Luca. Como é que você tá lidando com isso? Escola e tudo, assim, nessa fase que eles estão agora, que agora eles estão descobrindo novas coisas, né, novas ideias, são novos pensamentos. Como é que você tá lidando com isso? Na escola, hoje tá um pouco diferente, porque antes eles estudavam na mesma escola, né? Aí, hoje em dia, a Maitê estuda na mesma rede Betel, só que ela entra 7h30 e o Davi Luca entra 8 horas em uma outra escola. Mas assim, eles, graças a Deus, meus filhos, eles são muito unidos. Eles são o tempo inteiro um colado com o outro, que às vezes quando eu vejo assim que eles estão brigando, o meu castigo é, não, eu vou separar vocês. Cada um vai para o seu quarto, meia hora sem se ver. Nossa Senhora, mas aquilo ali parece que eu dei a maior peia neles, porque eles têm essa necessidade de um estar com o outro, olha, sabe? Estar brigando com o outro, mas pelo menos tem que estar perto um do outro. E aí eles vivem bem juntinhos, fazem tudo juntos, são unidos e assim, cada um tem sua personalidade, né? A Maitê é mais fechada, então assim, a gente sabe lidar mais ou menos com a personalidade da Maitê, lidar com a personalidade do Davi Luca, mas é uma fase muito boa, muito boa. Bruna, eu vejo que você é muito apegada à Madalena. Sou. Aí a Madalena, ela gosta de passear, né? Ela passa o período aqui e ela tá certinha. Está aprendendo a gostar, porque ela não gostava de passear. Ela não gostava de passear. Madalena. Ela era muito caseira. Aí, às vezes, ela fica assim... Eu não sei se é charme também, né? Que igual agora ela vai fazer a viagem no navio, aí ela veio pra cá, ela falou assim, ai, minha filha, eu vim, mas eu já tô quase arrumando as malas, assim, pra ir, porque eu vou passar pouco tempo, eu ainda estou na dúvida se eu vou ou não pra viagem de navio. Eu falei, Ela falou isso num dia. No outro dia, ela já tinha comprado as passagens, já tinha arrumado tudo. Uma farra com as irmãs, porque aí ela vai acompanhar as irmãs, e eu incentivo muito isso nela, né? Porque meu pai segurava muito ela era muito fechada, muito lá em casa e tal. E aí, agora que ela tem essa disponibilidade, tem dinheiro, tem como ir, eu falo, vai, a senhora tem que aproveitar. E aí ela tá aproveitando a vida literalmente. Isso é muito bom, Madalena, porque eu vejo hoje, né, você é mãe de 2 crianças, você é muito limitada. Não é? A gente se limita muito por conta dos filhos, né? A gente protege muito, não queremos estar em lugares que a gente vê que não transmite aquela segurança. Então eu me privei muito. Só que os filhos foram crescendo e eu não enxerguei isso. Aí, vou lá, quietinha. Isso. Aí quando a gente começou a sair, né? Eu não deixava eles 2 sozinhos, né? E aí a gente começou, que eu vi que o Nicolas Marrutado já conseguia ficar só, já estavam adolescentes e tal. Aí quando saía eu tinha que ligar, só falava nos meninos, eu comia, tinha que levar coisa pra casa. Aí o marido começou a cobrar. É o nosso momento. E aí nós chegamos na fase que eles falam assim, vocês não vão sair não pra fazer programa de casal, doido pra ficar livre, né? Então hoje a gente tá nessa fase muito gostosa e a gente tá curtindo isso, que é o nós dois, de passearmos, de estarmos mais só nós, fazermos programinha de casal, a gente tem muito isso. E aí eles ficam ali, assim, e a minha primeira viagem sem eles, assim, não foi pra longe, mas foi no final de semana. Aí eu cheguei em casa e disse assim, a mamãe tá tão adulta, nem ligou. Aí o Nicolas disse, mas sentiu vontade. Com certeza. Então assim, pra mim foi muito difícil enxergar, né? Eu lembro que eu fiquei na nostalgia no primeiro domingo da prova do Enem, que o Nicolas ia fazer agora em 2025. E o Thales, ele ia viajar pra Tomé Açu a trabalho, no domingo. E eu levantei assim, sabe? E eu ouço o pastor Gerando lá da igreja, quando ele via a gente, ele dizia assim, o Denis Marralani já tá vivendo um ninho vazio. E eu falava, né? O ninho vazio, a gente já tá no ninho vazio, mas eu ainda não tinha sentido a sensação de ninho vazio. E esse dia eu senti. Bruna, como foi no início da sua carreira de influencer digital, né? Como que surgiu e como foi assim pro seu esposo, né, para vocês conciliar isso no casamento de vocês? Ele aceitou de boa? Como foi que aconteceu desde o início? O meu marido, ele é mais do off, né? Ele não tem rede social, ele sabe por cima, por alto, pelo que ele vê no dia a dia, mas ele não
falou, olha, eu te apoio, estou aqui, mas você vai. Eu vou estar aqui segurando você e tudo, mas ele não gosta de aparecer, então eu sempre respeitei muito isso. Minha mãe, inicialmente, ela não gostava de aparecer. Aí, hoje em dia, não, ela já tá inserida. Então, eu vou respeitando, ele me apoia, mas ele no início teve essa dificuldade e tudo. Hoje em dia, eu não sou de mostrar muito ele, né? Mas tem vezes que ele vira e fala assim, não vai tirar uma foto comigo, não? Então, assim, já vai evoluindo, sabe? Mas quando a gente mudou pra cá, mudou só eu e meu marido, recém-casados. Na verdade, a gente mudou sem casar, depois a gente voltou e aí realizamos o casamento em Palmas. E quando eu comecei o Instagram, aí vim pra cá e comecei a trabalhar na televisão, né, no SBT, então fiquei por um tempo trabalhando no SBT. E aí depois que eu saí do SBT, como eu sempre trabalhei na minha vida, eu senti necessidade de trabalhar em algo. E aí, dentro da televisão mesmo, eu fiz minha primeira parceria, nunca vou esquecer isso. Inclusive, até minha vizinha, que é a Paula, ela tinha uma loja de roupa. E aí, como eu tive um período que eu apresentei, e aí o jornal, né? Então, todos os dias era uma camisa diferente. E aí, ela me deu uma camisa para eu apresentar. Falou, Bruna, não, toma. Eu fui na loja, acho que fui comprar uma camisa. Ela falou assim, não, toma essa daqui para você usar. E aí, eu usei e marquei no meu Instagram pessoal mesmo, da época. E aí, foi minha primeira parceria. E aí depois quando eu saí de lá, que eu fiz o Instagram da Nina, aí fiz o meu, engravidei, e aí eu fiz o Dicas da Gravidinha, porque eu morava aqui só eu e meu marido, e eu sempre fui muito grudada com a minha família, sempre fui muito grudada com a minha mãe e com meu pai. E então eu sentia a necessidade de mostrar para eles. Era uma forma de mostrar também para eles como que a Bruna tá, acompanhar como é que estava a minha gestação. Então foi importante por conta disso, porque eu saí de casa repentinamente, né? Meu marido veio transferido para Castanhal e aí quando ele falou, olha, depois de amanhã eu tenho que ir para Castanhal. E aí? Eu falei, não, ou você vai casado ou você vai solteiro. Ele, não, então vamos casar, né? Pressão, né? Pouca pressão. Mesmo espontânea pressão. A gente decidiu esse dia, acho que foi numa sexta-feira, e segunda-feira a gente veio. Então, quando foi na sexta-feira, eu pedi demissão do meu trabalho, avisei minha mãe, falei, olha, eu vou casar. Tô indo embora para Castanhal, de Palmas para Castanhal. Então aí arrumamos, assim, minha mãe arrumou tudo. Então minha mãe não teve esse momento de digerir e nem meu pai teve esse momento de digerir e nem eu também. Então eu vim na louca. Eu sabia fazer comida? Não sabia fazer comida. Eu não sabia fazer nada, não sabia cuidar da casa, eu sabia trabalhar. Cuidar da casa eu não sabia. Porque cuidava assim, final de semana a gente juntava, né, eu, minha mãe, meu irmão, então quem morava dentro de casa, a gente fazia um limpão na casa, uma faxina na casa, mas cozinhar sempre foi com a minha mãe. Então a gente veio aqui para Castanhal e aí começamos a nos envolver como casal. A gente tá junto desde 2009, então assim, a gente sempre teve muito tempo junto. Então a gente já tinha certeza do que a gente queria para nossa vida. Mas viver junto foi assim, de uma hora para outra, uma virada na nossa vida. E aí a gente teve que aprender a se virar tudo sozinho. Então a gente é muito unido em relação a isso. A gente chegou, a gente não conhecia Castanhal, a gente não conhecia ninguém aqui. E aí quando a gente veio, a gente ficou morando um tempo em um hotel. E aí depois do hotel, aí a gente foi conhecendo um pouquinho a cidade, andando com o corretor, e aí a gente achou um apartamento. E aí a gente foi morar no apartamento, aí eu tinha recebido uma boa grana lá da Ubra, né? Aí mobiliei todo o apartamento. E aí fui ser dona de casa, assim, mas muito pouco tempo. Então, fazer o arroz, eu tive que pesquisar. Como é que faz arroz? Aí fui fazendo. Então, assim, fui me virando muito bem. E cuidando da casa muito bem, então eu me senti bem cuidando da casa, me senti bem fazendo aquilo. Oi, amor. Aí eu fui tomando gosto por cuidar da casa. E eu comecei a ter toque até. Foi até ruim pra mim na época. Porque eu cuidava super bem da casa. E aí meu marido jogava futebol e aí jogava com o pessoal da TV. E aí ele comentou: ah, minha mulher é formada em jornalismo. Lá não tá precisando. Aí ele falou:
pega o currículo dela, eu vou levar lá porque tá precisando de uma repórter. Então aí levou meu currículo para lá, eu fui chamada e comecei a trabalhar na TV. Eu era formada em jornalismo, mas foi algo muito novo para mim. Imagina, numa cidade que eu não conhecia, porque eu vim pra cá, então não conhecia ninguém, eu ficava dentro do apartamento. Numa cidade que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia, cultura que eu não conhecia direito. E aí eu tive que desbravar dentro da TV, que eu não tinha uma conexão tão grande, né? Eu trabalhava por trás das câmeras, cuidando da parte de assessoria, cuidando de uma empresa por trás, fazendo marketing de uma empresa. E aí, partir para televisão, aquilo me assustou um pouco, mas eu consegui, assim, né? Tudo na minha vida é desafio. Eu sempre vou com medo, mas eu vou. Eu sempre me desafio. Então, eu comecei a trabalhar na TV e aí cuidar da casa. Aí depois a gente mudou aqui pro condomínio e assim, minha mãe, ela vinha muito pouco pra cá. Minha mãe, meu pai, porque eles tinham que cuidar de uma loja lá em Palmas. E também os pais do meu marido, né? E aí, como eles vinham muito pra cá, eles não sabiam muito da gente, eles não acompanhavam muita gente. E o que eles fazem lá? Como que eles ficam lá? Como que é a coisa? Então eu senti, assim, na minha gestação, a necessidade mesmo de mostrar pra eles também, pra eles poderem acompanhar um pouquinho de como foi, de como de como a Bruna tá, de como tá sendo, né? Ela tá conseguindo, ela não tá? Porque minha mãe, imagina, ela tava comigo assim o tempo todo, né? Aí do nada eu saio e aí como é que a Bruna tá? Então assim, foi muito importante o Instagram pra mim por conta disso, porque foi bom pra eles e pra toda a minha família também saber como é que a Bruna tava, fazer esse acompanhamento de perto. Eu vejo, né, teve até um vídeo que você fez lá no resort em Salinas e você colocou assim, né, que as pessoas perguntam, seu marido não tem ciúme? Aí você colocou, não, tem vergonha mesmo, né? Você brincando atrás, né? Esse apoio é muito importante, por mais que ele não esteja aparecendo, mas ele te apoiar é muito importante. Porque senão, como é que você ia caminhar sem esse apoio? Não, é muito importante, assim, essa cumplicidade dentro de um relacionamento, né? Você não é ninguém sem o outro, então a gente tem muito, eu apoio muito ele me apoia, e isso é importante demais. E nessa caminhada, né, no digital, que você já está esse período, né, como influenciadora, como é, digamos assim, a sua rotina, assim? Você é daquela que você acha que tem que postar tudo? Como que funciona isso? Assim, da sua vida pessoal, como que você trabalha, lidar com isso? Eu, na verdade, já iniciei no digital sabendo que eu não ia poder postar tudo, né? Por conta do meu marido, enfim. Ele não querer aparecer, e aí tem o porquê também. Dele não aparecer tanto, e aí então eu já sabia que eu tinha que ficar um pouco mais limitada em relação a isso. E eu nunca, eu sempre sou aquela que exige muito de si, eu exijo muito de mim, eu me cobro demais. Mas eu também tenho essa noção de que eu não vou ser perfeita, não vou conseguir ser perfeita dentro da minha casa e nem muito menos fora. Então eu gosto de mostrar para as pessoas o que realmente é, porque eu sempre mostrei para as pessoas a Maitê da forma que ela era, que ela nasceu, as dificuldades e tudo mais. Quando eu engravidei, sempre fui muito sozinha, né? Depois do parto eu também fui muito sozinha. Minha mãe veio, minha mãe começou a ficar aqui depois que o meu marido, depois que meu pai morreu, né? Então ela faz essa divisão, ela fica aqui e fica também lá em Palmas, que é para acolher também meu irmão. E aí, quando depois do parto que ela veio, ela acompanhou, na verdade assim, eu tive sangramento no início do parto, então eu quase perdi a Maitê, então eu tive que ficar de repouso. Aí depois, mas isso tudo eu mostrei um pouquinho, né? Aí fiquei tomando remédio para segurar a Maitê. Depois, quando estava perto da Maitê nascer, foi no Natal, eu tive sangramento de novo, então isso preocupou muito meus pais e tudo. Quando foi no Ano Novo, o meu pai teve AVC.
E aí, quando ele teve esse AVC, ninguém me falou nada. Aí eu fiquei sabendo depois que ele teve esse AVC. E aí, minha mãe veio no parto, a Maitê nasceu dia 22 de janeiro. E aí, quando ela veio, meu pai ficou sozinho, ele era muito apegado a ela, ele deu outro AVC. E ela aqui. Então, ele deu o início do AVC, aí ela teve que ir embora às pressas. A Maitê tinha, acho que o quê? 2 dias de vida. 3 dias de vida, mais ou menos. E eu era mãe sozinha, eu falo, já começa a querer chorar. Eu era uma mãe sozinha, primeira viagem. E aí eu tive que me virar. Então, teve um dia que eu tava com dor na coluna, não tava conseguindo me mexer, mas só tinha eu pra dar banho na Maitê. Então eu tive que levantar, então assim, eu fui me superando cada dia mais, assim. Não era fácil, não foi fácil pra mim, mas eu fui me superando, sabe? E aí, meu pai, ele era muito apegado a mim, então quando ele teve esse baque, né, de eu sair da vida dele, assim, muito rápido, que ele sempre foi muito apegado a mim pra vir morar aqui. Então, assim, numa sexta-feira pra uma segunda-feira, ele ficar sabendo que a filha dele não ia mais estar lá, foi um baque pra ele. E isso a gente descobriu quando ele teve AVC, que ele foi fazer acompanhamento psicológico e tudo. E aí a gente descobriu isso porque o psicólogo chegou a comentar com a minha mãe, olha, ele sentiu muito, o psicólogo falou, ele sentiu muito a saída da sua filha. E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu me cobrei muito, né, psicologicamente, e sem ao menos saber. Então eu fui saber desse trauma que eu carregava quando eu fui fazer PNL. Quando eu fui fazer os cursos de PNL, coach, então eu fui saber lá no PNL que eu carregava esse trauma sem ao menos saber, que eu me senti culpada também pela morte do meu pai em relação a isso, né? Então ele teve AVC e aí minha mãe teve que ir às pressas para lá. A Maitê teve icterícia, então a gente teve que, com ela recém-nascida, voltar para Belém para ver se ela ia ficar internada ou não. Graças a Deus ela não precisou ficar internada nem nada. Então tudo, o meu pós-parto, ele foi um pouco complicado, né? E dos dois, tanto da Maitê em relação a isso, primeira vez, meu pai ruim, né, no hospital, e aí esse AVC dele deixou ele bastante... O primeiro até que ele não teve tanta sequela, mas esse outro ele teve sequela, então ele tinha que ficar fazendo acompanhamento. Minha mãe teve que ajudar ele. Obrigada. Minha mãe teve que ajudar ele não conseguia caminhar direito, então ele teve sequela para segurar, ele não conseguia segurar. Então, assim, foi complicado esse outro AVC dele. E aí, a Maitê, quando tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ele faleceu, né? E aí eu tive mais esse acompanhamento da minha mãe de perto. Então, assim, depois que ele faleceu, aí ela conseguiu ficar mais aqui e lá. E aí, quando eu fiquei grávida do Davi, foi em meio à pandemia. E aí foi complicado. Foi em meio à pandemia, e aí em meio à pandemia a gente resolveu fazer uma reforma na casa para receber o Davi Luca. E aí, nossa, foi assim, terrível pra gente, porque imaginei eu grávida, dentro de uma casa, eu vivia dentro do meu quarto lá, lá na parte de baixo, né? Então a casa era só térrea, e aí a gente subiu, essa parte aqui todinha a gente subiu, e eu grávida. A promessa era para a casa finalizar antes do Davi nascer, e aí a gente teve problema com os construtores, né? Teve que entrar na justiça e tudo, aí teve que mudar de construtor para finalizar a obra. Enfim, sei que eu passei a pandemia, tudo dentro de uma obra, grávida. Quando a gente teve o Davi, quando eu fui para ter o Davi, eu voltei para casa, a casa toda em reforma. Então o Davi, ele aderiu muitas alergias em relação a isso, né, por conta disso, mas a gente ficava ali sempre trancadinho dentro do quarto. E aí ele, com 3 meses, ele pegou Covid, e eu também. Nossa.
foi bastante complicado, assim, porque o meu medo não era por eu estar, mas pelo Davi estar ruim. E aí, então, graças a Deus, a gente teve apoio de um amigo médico, da pediatra, uma amiga que é pediatra das crianças, mas também foi bastante complicado. E aí a obra só foi ficar pronta depois dos 6 meses de vida do Davi. Nossa. Imagina, e quando o Davi nasceu, no outro dia, quando a gente voltou para casa, já estava, porque quem cuidava mais mesmo assim dessa resolução da obra, mexer com o pessoal que estava aqui, era eu que estava dentro de casa, né? Então foi assim bastante complicado, mas graças a Deus nessa época eu tive o apoio da minha mãe, porque eu também precisaria por conta da Maitê, né? A Maitê sempre, imagina, ela era sozinha com 3 anos e aí do nada vem mais uma criança. Então ela precisou também de muito apoio em relação a isso. E aí, graças a Deus, assim, aí o meu maternar eu fui aprendendo, assim, com o Davi Luca foi mais fácil, porque aí eu já tinha aprendido tudo. Então, assim, tudo da maternidade eu consumi por inteiro, sabe? Assim, foi bem seguro, assim, pra mim, tanto que na do Davi já tava mais fácil, porque eu vivi mesmo a maternidade, então eu vivo a maternidade. Por isso que eu gosto de falar da maternidade dentro do meu Instagram. É muito bom, todos os processos, lógico que a gente não quer passar essas fases difíceis, né? Mas essas fases difíceis, elas ensinam a gente. Ensinam muito, muito, muito mesmo. Então, toda a dificuldade que você passou com a Maitê, né, de mesmo sentindo dores, você levantar para dar um banho, tudo te fortaleceu para a segunda gestação, para o nascimento do segundo filho. Então você aprendeu muito com isso, e isso é muito importante. E nesse processo eu vejo que a Madalena, um tempo ela tá aqui, outro ela tá viajando, mas ela é muito presente na sua vida e na vida dos netos, né? Graças a Deus, ela é muito presente assim na vida das crianças. Ela também tem uma outra netinha, então ela tem que dar um suporte também para outra netinha, né? Apesar de que ela tem a outra avó lá, morando lá em Palmas, então ela tem esse acompanhamento da outra avó também. Mas ela vai lá, então ela dá esse suporte também lá, porque meu irmão também é bem exigente, então ela tá aqui, mas também ela tá lá, tem que estar lá. Tem que dividir, né, que ele também é filho. E aí eu tenho que também ter isso, né, saber que minha mãe tá aqui hoje me ajudando, mas amanhã ela não tá mais aqui, então eu tenho que conciliar trabalho com maternidade, com casamento, com casa, organização e tudo. É interessante essa parte, né, do compartilhar, né, que você fala, que você, querendo ou não, você tem um certo limite do que postar nas redes sociais, né? Mas eu acredito que o que você tem compartilhado tem ajudado muitas mulheres, né? Muitas mães, que quando você passou, igual você disse, que compartilhou da sua gestação, as suas dificuldades, né, da gestação da Maitê, do Davi, o nascimento. Então isso eu tenho certeza que ajudou muito. E em 2025, o Denis e eu, nós decidimos que a gente não ia mais ficar postando a nossa vida pessoal, assim, porque querendo ou não, a gente postava, saía com um amigo, aí fazia um story, e aí a gente parou. Então hoje as nossas fugas, né, de vez em quando de casal, a gente não posta isso. E quando a gente sai, a gente tem uma vida social muito ativa, né? E aí a gente sai, a gente não fica postando. Eu gosto muito de compartilhar, né? Eu já até, de vez em quando, até compartilho alguma coisa, vídeo seu da sua rede social. Então eu gosto de compartilhar, quando eu me identifico com aquele conteúdo, eu gosto de repostar nos meus stories. Então, hoje eu tenho muito cuidado com isso. Eu também tenho. Né? Assim, antes eu postava muito. O ano passado nós combinamos que quando fosse datas comemorativas, eu pedi para eles não me levar mais Dia das Mães para tomar café e almoçar fora. Porque os lugares estão tudo muito cheios, os restaurantes estão cheios, e aí a paciência da pessoa aqui é muito grande, né? E eu disse, vamos fazer em casa. E Dia dos Namorados do mesmo jeito, porque Dia dos Namorados a gente sai 8 horas, tá tudo lotado. E aí eu tenho o espaço da Casa das Plantas no quintal e nós organizamos.
E é interessante que os meninos participam disso, né? E nós organizamos, colocamos cortina lá, né? E fizemos o nosso jantar, a chuva veio, não deu para colocar as velas que nós tínhamos comprado, mas foi um momento muito nosso. E o máximo que eu postei foi a foto do espaço mesmo, assim, antes de chover, porque depois que choveu não tinha mais como botar a vela. Mas a gente vive esses momentos nossos hoje no off. Mas é muito bom esse limite, né, da gente ter esse cuidado do que postar, quando postar, né, a gente ter esse entendimento. Não, eu não gosto de postar. Eu não tenho hater, é muito difícil eu achar um hater. Mas também porque eu falo que os meus haters estão dentro de casa, né? Porque tudo que alguém for falar pra mim, pode ter certeza que minha mãe já falou, minha mãe já me alertou, ou meu marido já me alertou. Mas ele sempre tem essa preocupação, olha, quando você for, não fala, eu tô aqui agora, não sei o que, em tal lugar. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação realmente com segurança. O meu marido sempre me passou isso, essa questão de segurança que é muito importante, das crianças e tudo. Então eu tenho, e até mesmo de postar muito a nossa intimidade, então eu tenho essa segurança, assim, ele sempre dá uma puxadinha. Tem uma coisa que eu gosto em você, eu tava até conversando com o Denison, que se alguém chega lá, igual eu vejo de vez em quando, aparece alguém que fala de alguma roupa que você vestiu que tá horrível. Né? E aí você pega aquilo ali, compartilha o comentário e aquilo ali vai, sabe, eu gosto muito disso, porque você pega aquele comentário negativo e começa a brincar. Então eu gosto disso na Bruna, sabe, porque você não leva pro lado pessoal, pro lado negativo e começa a fazer, não, você eu não esqueço, essa blusa rendeu. Tem uma história de uma blusa. Eu tinha que estar com ela aqui, pegar ela. Essa blusa rendeu. E aí você pegou a blusa e até a Madalena não tinha gostado da blusa. E foi, e assim, eu acho que rodou. A blusa era dela. E aí eu coloquei a blusa, mas eu já tinha usado. Só que o problema não era a blusa. A blusa ela tem cara de antigamente mesmo. Ela carrega esse antigamente. Mas o problema é que eu tava de calça jeans com a blusa. Da outra vez que eu usei com a calça preta, só que eu não queria usar a calça preta, porque eu não queria passar a roupa, às vezes eu tenho essa preguiça, sabe? Eu falei, não, vai com calça jeans mesmo, e aí o povo desceu a lenha na minha roupa, e eu não me importo, eu gosto que comenta, sabe? Porque eu sei que eu não vou agradar todo mundo, então assim, não tem problema a pessoa virar e falar que não gostou de alguma coisa. Eu às vezes pergunto, vocês gostaram de alguma coisa? Não é para as pessoas falarem que, eu gostei, eu não gostei, porque dentro de casa eu tenho isso, sabe? Não gostei, e tudo bem, ninguém é obrigado a gostar, e eu gosto disso, eu gosto de deixar minha vida mais leve, e tudo pra mim, eu não levo as coisas muito a sério. Raramente vai ter alguma coisa que eu vou levar a sério. Então eu gosto de me divertir na vida, sabe? Porque ela é tão chata. Se a gente for chato, a vida vai ficar tão chata, tão amarga. Então assim, eu não levo. Se a pessoa tá falando, achando que vai ser hater, pra mim não vai ser hater. Eu levo super tranquilo. Eu vi, aí eu conversei com o Denison esses dias porque eu vi algum comentário que alguém fez numa rede social de uma pessoa que eu sigo e assim, a pessoa fez um comentário que eu achei muito natural e aí ela não gostou. Aí eu ainda falei, Denison, se fosse a Bruna aqui, ela tinha esse comentário ia rodar a semana toda, né? Porque eu vejo que você brinca muito com os comentários negativos e isso é uma qualidade de poucos, isso é muito raro. Né, assim, a gente vê essa interação sua até com aquilo que pode ser desagradável. Mas você não, você faz disso uma festa. Né? E eu gosto muito disso na Bruna, né, dessa alegria que a Bruna tem, que transmite, de estar. Eu gosto muito e você consegue contagiar as pessoas que estão à sua volta. Eu gosto disso. Eu vou treinar. Você pode ter certeza, eu vou treinar, eu tô lá, é uma bagunça, eu converso. Tem vezes que eu não consigo filmar, porque eu sou muito assim, daquela de viver aonde eu estou, porque eu saio pouco. Então, como eu saio pouco, os poucos lugares que eu vou é academia, beach tênis, e fazer gravação em algum lugar. E aonde eu vou gravar, eu gosto de me divertir no lugar que eu vou gravar. Eu gosto de sair e me divertir no lugar. Então, às vezes, eu não consigo gravar tudo, porque eu acho que a pessoa não fica natural.
Então, acho que se eu for na academia e ficar gravando, mostrando no celular, as pessoas às vezes não vão ficar tão naturais. Então, eu gosto, eu tô ali na academia, eu odeio ir pra academia, eu não gosto de ir pra academia. Se eu for pra academia, tanto é que eu faço academia, eu não pego alguns tipos de parcerias, não pego parceria de academia fora, já fui convidada e tudo, mas não pego academia fora do condomínio, porque eu sei que eu não vou estar presente. Então, eu sou muito séria em relação a parcerias, né? Então, se eu não vou ter o prazer de sair daqui de casa para fazer academia fora, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, então eu vou obrigada, então eu não gosto de fechar parcerias em relação a isso. E se eu for para outro lugar fora, ali vai demorar um tempo para eu conhecer as pessoas, para conseguir conversar, e eu gosto de ir na academia para interagir, porque é um lugar que eu vou obrigada. Então eu gosto de ir para me divertir, então eu gosto. E a mesma coisa beach tênis. Eu amo estar no beach tênis, é aquela mesma alegria. Agora o beach tênis tu vai por amor, né? O beach tênis eu vou por amor. Muito aí bem. Eu vou pra tudo quanto é lugar. Tá me chamando pra ir pro beach tênis. Aí eu vou. O beach tênis eu gosto. Bruna, nós já estamos finalizando. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu recebi uma mensagem, uma pergunta aqui nas redes sociais, perguntando se eu não tenho vergonha de falar em público, né? Se isso é ruim e tal. E aí o que eu respondi é que eu tenho vergonha, eu tenho medo de muitos trabalhos que eu fecho, de muitas parcerias que eu fecho, porque eu não me sinto às vezes capaz, eu tenho mania de me diminuir demais. E aí eu falei uma coisa pra ela que eu levo pra minha vida. Eu posso não me sentir capaz, mas eu vou e faço. Eu posso ter vergonha, mas eu vou lá e faço com vergonha mesmo, porque eu acredito que esse desafiar que a gente tem com a gente nos faz elevar tanto a gente quanto a nossa autoestima e acreditar um pouco mais em nós mesmos. Então é muito importante isso. Então mesmo que você tenha medo de fazer aquilo que você tanto sonha, que você tanto deseja, vai com medo mesmo, porque nunca vai estar pronto para você fazer. Você sempre vai ter que se desafiar, vai ter que sair do seu conformismo, ter que sair do seu comodismo, e isso é muito importante para você crescer. Então vai, faça e faça com medo mesmo, que você vai melhorando e se aperfeiçoando cada vez mais. Estamos finalizando mais um Histórias que Inspiram. Bruna, muito obrigada pela sua história. Eu que agradeço. Tá? Estou muito feliz de você ter aceitado o convite, ter compartilhado com a gente essa história linda que você tem de superação, de aprendizado, que você aprendeu muito, né? E não é fácil. Você sair, né, da zona de conforto, sair do colo de papai e mamãe para começar numa cidade nova, uma vida nova. E assim, só aumenta a minha admiração por você. Obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo por fazer parte. E aqui estamos encerrando mais um Histórias que Inspiram. Tchau. Obrigada.